Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar 4 tipos de questões que você não pode errar se aparecerem na sua prova de ciências humanas do Enem. Eu não vou fazer isso a partir da minha cabecinha, do meu achismo. Para te mostrar esses 4 tipos de questão e como eles têm um padrão, eu vou te mostrar as 4 questões que você não poderia ter errado na prova de ciências humanas do Enem, de acordo com os microdados. Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar o padrão das questões fáceis da prova de humanas do Enem. Vou te dizer como é que você faz para não errar elas e vou mais do que isso te apresentar uma solução para que você não seja pegado lá pelo TRI. Mas antes de eu começar a te apresentar isso, deixa eu fazer minha propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que ativando o sininho aqui embaixo, você tem notificações em tempo real sempre que eu postar algum tipo de vídeo como esse. E se você gostar desse conteúdo, deixa o seu like aí e não esquece de compartilhar ele para algum amigo seu. Bom, galera, como vocês sabem, se vocês não sabem, inclusive vão saber agora, recentemente o INEP liberou os microdados da versão do Enem de 2022. Para você que não tem ideia do que são microdados, os microdados são, de fato, os números que o Enem, e que o INEP utiliza para fazer o cálculo e o valor de cada questão em cada uma das situações que um aluno pode enfrentar de acordo com a teoria de resposta WIT. De maneira muito mais simples e muito mais clara é o seguinte: o Enem e o INEP liberaram as questões que foram fáceis, as questões que foram médias e as questões que foram difíceis. Nesse vídeo aqui eu vou pegar os microdados para te mostrar, lógico, como é que você faz para encontrar o padrão das questões fáceis e como é que você faz para não errar essas questões. Sem mais delongas, vou te levar aí para os 4 tipos de questão que você não pode errar. Vou te levar para o meu PC para a gente dar uma olhada na prova do Enem de 2022. Vem comigo. Bom, estamos aqui com a prova do Enem de 2022 aberta. Eu estou usando a prova branca, que é a única que está disponível na versão super ampliada, né? Na prática, se você quiser, você pode acessar a prova azul, depende da que você fez no ano passado, ou mesmo, se você não fez, você pode pegar a prova branca e acompanhar comigo. Das 4 questões que você não poderia errar, dos 4 tipos de questão que você não poderia errar na prova de humanas do Enem, a primeira é a questão 82 da prova branca, que foi uma questão que foi posicionada ali em torno dos 480 pontos, ou seja, se você está no nível de proficiência de 480 pontos, você deveria acertar essa questão, ou seja, todo mundo praticamente, quase todos os níveis de proficiência tem que acertar essa questão. Se não acerta essa questão, obviamente, deixa de ganhar muitos pontos, porque é uma questão de fato considerada fácil, não só no cômputo geral da prova, mas sobretudo em todos os níveis de acerto, até nos níveis mais baixos, para quem está acertando 20, 21 questões, de fato tem que acertar essa questão. Se você for observar, é uma questão de sociologia, né? O primeiro padrão que você tem que anotar aí é que essas questões que são mais tranquilas, que você não pode errar, elas normalmente são questões de sociologia. Dessas 4 questões que eu vou apresentar aqui para vocês, as 4 são questões de sociologia, tá? Mas não é esse o padrão ainda que a gente quer chegar aqui, não. Observe essa questão. Ela apresenta 2 textos e ela diz o seguinte, basicamente, né? Um menino numa favela, né? Dizendo, tá estudando, Júnior? Aí ele fala, calma, tô tentando achar um sinal de Wi-Fi. E aí aqui ele mostra um outro texto, né? Falando da educação durante a pandemia, né? E explicando quase que essa charge. Se você observar, basicamente, aqui, né? Você vai ver que esses 2 textos, tanto a charge como o texto, muito simples de serem compreendidos, né? E se você for observar essa questão, quando ele fala aqui no texto 2, é como se os problemas fossem criados pela pandemia, quando, em verdade, isso só demonstra o quanto eles sofrem uma tentativa de serem naturalizados. Eles estavam lá empurrados para debaixo de vários tapetes. Diversos levantamentos realizados indicam que parcela significativa dos estudantes não tem acesso à internet em suas casas. Não tem computadores, não tem celulares, mas com pacotes baratos que não permitem assistir a todas as aulas. E caso tenham celulares e dados, pergunta-se, é possível elaborar um texto no celular? É possível interagir na aula remota? E aí o que acontece? Basicamente esse texto aqui e a charge, né, elas são complementares, elas estão tentando te ajudar a entender um problema que está sendo descrito aqui. E esse problema é muito fácil de ser compreendido até mesmo antes da leitura do comando, né? Ele está falando aqui de uma situação que é, lógico, uma situação de exclusão social. Na prática, perceba como as questões mais tranquilas do Enem, elas muitas vezes são questões que envolvem muito menos conceitos, né? Ou quando envolvem conceitos, são conceitos muito simples, como de exclusão social, e elas são questões altamente interpretativas.
Esse tipo de questão, basicamente, ele não pode ser errado porque ele não exige grande controle e grande domínio de conteúdo. Se a gente fosse fazer um vídeo, inclusive se você quiser que eu faça um vídeo com as 4 questões que você poderia errar, ou que pelo menos você não perderia tantos pontos por errar, se eu deixaria de ganhar, né, tantos pontos por errar, deixa um comentário aqui embaixo. Mas eu já te adianto de antemão. Se a gente fosse fazer esse vídeo, se a gente for fazer esse vídeo mais pra frente, você vai ver que não só a matéria das questões muda, mas sobretudo a abordagem das questões muda bastante, porque as questões que são mais difíceis, elas normalmente são questões mais conteudistas. Então, na prática, aqui essa primeira questão já mostra aí que se trata de uma questão interpretativa. Vamos agora para a terceira questão aqui, que você também não poderia ter errado. Bom, estamos aqui na questão 89, como eu disse, mais uma questão de sociologia, que é uma questão que está baseada aí no trecho do quarto de despejo da Cleônia Maria de Jesus. Mais uma vez, se você for reparar aqui na questão, um texto muito simples, que ela fala que eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil, um preto que estava lendo o jornal, tá? Ele estava revoltado com o guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. Isso aqui é, logicamente, uma cena, né? Você nem precisaria ler o resto na prática, né? Isso aqui é basicamente uma cena que expõe a diferença de tratamento de um policial para uma pessoa preta para uma pessoa branca. E aí no comando ela pergunta, né? O Enem pergunta, né? O texto que guarda a grafia original da autora expõe uma característica da sociedade brasileira. Aqui você já sabe qual é a característica da sociedade brasileira, né? Diz aqui, inclusive desmarcou, eu vou remarcar aqui, né? Muito simplesmente, né? De forma muito simples. Ele estava revoltado com o guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. Então, basicamente, ele está falando aqui de racismo estrutural. Então, perceba como essa questão é uma questão bastante simples. Ela segue o mesmo padrão da 82. Eu vou voltar lá para você mostrar. Ó, repara aqui como você tem que reconhecer um conceito que é muito simples dentro do texto base, tá? E marcar a resposta que corresponde a esse conceito, beleza? Aqui, na 82, é a mesma coisa. Reconhecer um conceito muito simples e marcar ele aqui nas opções. Então, são conceitos assim que nem são tanto conceitos... Claro, são da sociologia, é óbvio, mas são conceitos que a gente usa no dia a dia, né? Então, não chegam a ser questões, de fato, com nenhum conteúdo. Na verdade, você só precisa reconhecer algo que é do nosso vocabulário do dia a dia aqui no texto base. Vou mostrar mais 2 tipos de questão agora para a gente continuar a reparar nisso aí e eu chegar à conclusão final e como é que você faz para não errar esse tipo de questão. Bora lá comigo. Bom, estamos aqui com a segunda questão mais fácil da prova, tá? Ela já está num nível de proficiência aí perto de 450, 400 pontos. Então, essa questão é a próxima. Todo mundo tem que ser capaz de acertar, assim, é um negócio que não dá para você não acertar esse tipo de questão. E aí ela segue um padrão bastante parecido com das outras duas, só que ela inverte o processo. Nas outras duas você tinha que interpretar um conceito, né? E, de fato, você tinha que dar o nome desse conceito nas opções. Aqui, na verdade, ele vai te apresentar um conceito, que é o conceito de interseccionalidade, tá? Vai descrever esse conceito e aí vai te pedir quais são as características principais dele. Repara aqui que ele fala, ó, interseccionalidade, intercruzamento de desigualdades que gera padrões complexos de discriminação. E aí, se fosse só isso, essa questão talvez fosse muito mais difícil, né? Só que ele apresenta vários dados no texto 2 que basicamente eliminam qualquer possibilidade de você ter que saber o que é interseccionalidade. Se liga aqui, ó. Proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza para arranjo domiciliar no Brasil em 2017. Mulher, tá? Sem cônjuge e com filhos até 14 anos. Aí ele vem aqui e bota mais, ó. Mulher preta ou parda sem cônjuge e depois mulher branca sem cônjuge com filhos, beleza? O que ele tá mostrando aí pra gente, né? Ele tá mostrando que essa mulher tem mais chance de estar abaixo da linha da pobreza por ser preta e parda do que por ser branca. E, inclusive, né, por estar sozinha e não acompanhada de um homem, como é que, né, você mostra o casal com filhos, do que estando, lógico, com um homem, beleza? Então, na prática, o que acontece? Você nem precisa dominar o que é o conceito de interseccionalidade, porque o próprio texto 2 já te explica bem o que está presente aí, né? E repara no comando mais uma vez. Considerando o conceito apresentado no texto 1 e os dados apresentados no texto 2, no Brasil, são fatores que intensificam o fenômeno da discriminação. Cara, você já viu aqui
no texto, né? Mulher, gênero, beleza? Preta ou parda ou branca, né? Questão racial. Repara como essa é uma questão que, embora inverta, né, aquele padrão, ele continua mais ou menos o mesmo, né? Você continua a ter agora um conceito, né, que é descrito de maneira clara e retilínea no texto base, sem nenhuma necessidade de conteúdo extra, né, de um conteúdo prévio que você carregue aqui, para você de fato chegar ao gabarito. Então essa questão aqui, inclusive repara quando ele inverte esse padrão, quando não é nem o reconhecimento do conceito, mas é de alguns traços desse conceito que é descrito claramente no texto, aí a questão fica ainda mais boçal, ainda mais fácil, e você não pode de maneira nenhuma errar ela. Agora eu vou te mostrar a mais fácil, o tipo mais fácil de questão que você de fato não pode errar de maneira nenhuma. Vem comigo. Vamos lá. Essa aqui foi a questão mais fácil do Enem de 2022. Ela é uma questão posicionada em cerca de 400 pontos, salvo engano. E é uma questão, mais uma vez, de sociologia, e que traz um infográfico do ciclo, né, de relacionamentos abusivos entre homens e mulheres, né, as suas fases, obviamente, até o momento da culminância, que é o momento da morte, né, em que um companheiro agride até a morte uma companheira. E aí, logicamente, aqui a gente está falando de um relacionamento. Ele fala aqui, né, da agressão, fala da tensão, fala da lua de mel, né? E fala, obviamente, né, aqui, ele fala o ápice da ilustração se traduz por uma conduta social caracterizada pela... Ele está falando claramente aqui de morte, beleza? De um tipo de relacionamento, né, que por vários trechos do vocabulário se depende disso, né? Pela lua de mel, né? Pela fase do carinho, paixão, presentes, liberdade. Depois, logicamente, pela fase da agressão, da tensão, enfim, né? Dos conflitos, do medo, né? Da ameaça. De fato, aqui, essa é uma questão que teve um nível de dificuldade muito baixo por dois motivos. Primeiro, ela segue esse padrão de explicar aqui um conceito que é muito tranquilo de ser compreendido, que é o conceito, né, do ciclo do feminicídio, do que leva ao feminicídio, mas ela também é muito tranquila para uma coisa que eu ensino lá no meu curso, que é o plano do gabarito. Essa questão aqui, ela tem um problema sério de atratividade. E quando essas questões têm um problema sério de atratividade e já são fáceis, elas ficam questões, assim, muito fáceis e que não podem ser erradas. Presta atenção aqui. Todo o processo, ele culmina na morte, beleza? E o gabarito fala de feminicídio, que é, de fato, né, uma prática, logicamente, né? Feminicídio vem de um homicídio contra mulheres, né? Contra o feminino. Então, na prática, se você for reparar, a ideia central, o ponto central desse texto base, ele se repete de maneira literal no gabarito. Então, não só essa é uma questão fácil do ponto de vista do conteúdo, porque ela segue o padrão das outras duas, né? Ela apresenta aqui a descrição de um conceito, que é um conceito, assim, do nosso cotidiano, né? Você pode reconhecer ele aqui no gabarito, mas ela também tem essa outra possibilidade de resolução que as outras três não têm, né? Que é pela atratividade. Bom, e aí eu falei pra vocês o que vocês podem fazer para acertar esse tipo de questão. E aí não tem jeito, cara. Como vocês viram, né? Esse tipo de questão, ele demanda uma capacidade de compreensão dos textos base que não te engane na hora de você marcar o gabarito. O que eu mais vi quando eu postei essas questões lá no Instagram e lá no meu Twitter, né? Que eu fiz um post de carrossel acerca dessas questões, foi pessoas que não conseguiam entender o texto base ou que foram enganadas, né, pelos distratores, achando que os textos base, de fato, eles faziam referência a outra coisa. Nessa questão que eu acabei de mostrar na 75, muita gente marcou postura negacionista, por exemplo, né? E que não faz o menor sentido de fato. Para você conseguir fazer isso, você tem duas opções. Primeira opção é, de fato, você conseguir fazer muitas questões e treinar, de fato, esse mecanismo de correção e de validação do gabarito através do texto base. Mesmo nas questões difíceis, você vai precisar do texto base. Nas fáceis, você só vai precisar do texto base. Então você precisa treinar isso. O modo que você tem de acelerar isso, garantir repetição e que você possa, lógico, né, conseguir alcançar o acerto em todos esses tipos de questão, inclusive nas mais complicadinhas, que são as médias, né, que representam um corpo maior da prova, que são 50%, 60% das questões da prova, você pode clicar aqui no primeiro link da descrição e vir pro meu curso Plano do Gabarito. Ele tá com matrículas abertas, ele já levou mais de 2.000 pessoas a chegarem aos 40 acertos ou mais na prova de humanas. Só pra você ter uma ideia, o curso tem 2 anos e só no ano passado foram 2.300 pessoas que chegaram a 40 acertos na prova de humanas no Brasil inteiro. É de fato uma marca impressionante do plano. Lá no plano a gente vai te ensinar como lida com todos esses cenários, né? E de fato a gente vai conseguir trabalhar com você
todos esses padrões, não só das questões muito fáceis, mas das questões fáceis, médias, das questões médias para difíceis e das questões, obviamente, difíceis da prova de Ciências Humanas do Enem. Se você quiser conhecer o plano do gabarito e parar de errar esse tipo de questão, clica aqui no primeiro link da descrição. E me conta aqui nos comentários se você foi fazendo essas questões comigo ou se você fez o Enem de 2022 e você acertou estas questões. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo com os 4 tipos de questões que você não pode errar na prova. Me diz aí se você quer os 4 tipos de questões que você pode errar, porque não vão te penalizar muito de acordo com a TRI, deixa aqui nos comentários. E se você quer continuar a aprender, aí gratuitamente, a partir do meu método, o método 3 em 1, confere esse vídeo aqui do lado em que eu vou te ensinar um método eficaz, pelo menos para as questões mais básicas, para você conseguir acertá-las e, de fato, parar de perder ponto nessas questões muito bobas, beleza? Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima.